Aê, começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nuto João Pedro E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. e hoje a gente vai falar bastante sobre antropometria e para isso, né, para falar sobre esse tema, nada melhor do que trazer um convidado que adora pegar na gordurinha dos outros, né? O Paulo Cel. Por favor, Paulo, se apresenta um pouco, conta quem tu é, tua idade e como é que tu começou nesse caminho da antropometria, né? Por favor. Então tá, muito prazer aí estar conversando com vocês. Eu me chamo Paulo Celso, sou antropometrista Isaac nível 4. Então tenho uma formação, uma acreditação internacional em antropometria. Sou mestre e doutor em ciências do movimento humano também, e a minha área base de formação lá no início foi a educação física. E hoje eu ministro cursos ensinando profissionais da saúde e do esporte a medirem conforme uma padronização internacional. Tá? É basicamente isso que eu faço hoje e faço parte também atualmente do conselho, né, executivo da Isaac, da sociedade. Sim, o que exatamente é a Isaac? Beleza, é uma padronização internacional, mas é uma organização privada? Como é que é isso aí? Exatamente, é Uma uma sociedade. sociedade internacional, tá, para o avanço da cineantropometria, na sua tradução, da International Society for the Advancement of Kinanthropometry, Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria. Então, essa sociedade ela tem um presidente, ela tem um vice-presidente, ela tem um ex-presidente que faz parte do conselho, junto com a presidência, com a vice-presidência, e existem alguns membros do conselho executivo, tá? Que, digamos, que trabalham, né, para ajustar todos os parafusos que precisam ali em relação à padronização das técnicas e medidas antropométricas, dos cursos que são ministrados pelo mundo afora. E existem membros nessa sociedade, membros de nível 3, que são instrutores, de nível 4, que estão no mais alto grau da hierarquia, tem os membros nível 1, nível 2, tu é um membro praticamente nível 2, tu fez a acreditação nível 2, então do ponto de vista técnico, tu tem um domínio sobre a padronização completa da Isaac, sobre 43 medidas do corpo humano. E tu ainda pode vir a fazer um nível 3 e se formar como um instrutor, se tu tiver os pré-requisitos, tá, exigidos pela sociedade, pela Isaac, para seleção nesse nível. Basicamente é isso. Quais seriam os critérios para se tornar level 3? Aí os critérios, o critério primário é ter ao menos um mestrado ou doutorado, muita experiência na área e, obviamente, ser já um nível 2 acreditado há pelo menos 6 meses. Uhum. E para se tornar nível 4, também é através de um curso? Como é que faz para se tornar um nível 4? Depende de uma formação tradicional, digamos assim. Nível 4 é uma espécie de convite que a sociedade te faz, eles decidem, né, o porquê que tu tem que ser um nível 4, se realmente é interessante te ter como nível 4 dentro da sociedade, e é um convite pelo grau de experiência, por tudo também que tu já fez pela sociedade. Basicamente é isso. Tem que ser um instrutor, obviamente, ativo para ser um nível 4, tá? E tem que ter um currículo apropriado também. Uhum. Eles que convidam ou você faz tipo uma solicitação para avaliar se você tem capacidade? Como é que funciona? Pode ser feita uma solicitação, né? Aham. Mas, via de regra, é um convite que é feito. É meio estranho a gente fazer uma solicitação, né, pedindo algo que Sim. é tão restrito e limitado. Atualmente são 14 antropometristas nível 4 no mundo inteiro, né? Uhum. Em 2010, quando eu fiz a minha formação, minha acreditação de nível 3 para ser instrutor, se eu não me engano, haviam menos de 10. Uhum. No Caramba. Brasil tu é o único, né? É o único, sou o único. É. Tá, e assim, do nível 3 pro nível 4, muda alguma coisa em questão de melhorias técnicas ou então na questão de atuação dentro de cursos e tudo mais? Muda alguma coisa? Olha só que interessante, João. Em relação a melhorias técnicas, a exigência técnica em precisão e exatidão muda bastante do nível 1 para o nível 2. É um salto, a exigência técnica é maior para o nível 2. Só que o nível 2, do ponto de vista técnico, é completo, do ponto de vista técnico. O que vai diferenciar o nível 2 do nível 3 é que a formação de nível 3 é voltada para formar níveis 1 e níveis 2.
Então, se aprofunda mais nessa parte pedagógica, né, e didática de ministrar cursos, digamos assim. Agora, do ponto de vista técnico, do 3 para o 4 não muda absolutamente nada. O nível 4 ele é considerado o critério, obviamente, o mais experiente, e é aquele que é capaz de formar os instrutores também. Além dos níveis 1 e níveis 2, formar também os instrutores. Uhum, entendi. Então, no caso, por exemplo, nível um e nível 2 precisa ser formado pelo nível 3 e nível 3 no caso do Brasil, só por ti. Então, todo mundo que quer ser nível 3 precisa passar por ti pelo menos uma vez ali. Sim, sim. Ou ir fazer o curso em algum outro Bacana. país, que tem algum outro nível Aham, 4 nível 4. ministrando, né? Assim Cara, como pessoas de outros países podem vir para cá, ou eu posso ir ministrar o curso em outros países, talvez sim. também. Pô, bacana. E assim, é que o nosso público vai ter tanto nutricionista, educador físico, mas principalmente, acredito que a grande maioria, pessoas normais, que querem se alimentar melhor, querem treinar melhor. Então eu queria saber, do teu ponto de vista, qual seria a importância de saber exatamente a tua composição corporal e também da antropometria no geral, sabe? Para uma pessoa comum, digamos. Sim. Como Quando tu a gente, explicaria para quando, ela? é, quando a gente fala em composição corporal, existe é uma mania, na verdade, dos profissionais limitarem a área da composição corporal à estimativa da porcentagem de gordura, que é uma informação muito importante e é o que as pessoas mais querem saber, mas não é o que resume a composição corporal. Muitas pessoas já têm uma quantidade de gordura satisfatória e os objetivos são voltados ao aumento de massa muscular. Então, a área da composição corporal, ela é definida, obviamente, pela estimativa da gordura, pela estimativa da massa muscular, pelo conhecimento da estrutura genotípica óssea que nós temos, que é um importante fator limitante para o aumento de massa muscular também. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que mensurar para melhor entender o perfil antropométrico daquele sujeito e conhecendo, obviamente, os objetivos e através de escalas que nos guiem para uma tomada de decisão, a gente consegue trabalhar. Quando eu falo em escalas que nos guiam para uma tomada de decisão, é julgar, classificar e mostrar o significado real daquele número que a gente está estimando. Ora, o João tem 15% de gordura, mas o que isso significa? Está na média, compatível com a média da população? Isso é dentro dos padrões de normalidade? Está elevado, está baixo, está muito baixo. E se está muito baixo, acompanhado de uma muscularidade expressiva, isso, em outras palavras, quer dizer que está excelente, não é verdade? Então, a gente faz um combinado de associações entre variáveis de interesse para ter um bom entendimento da composição corporal e, a partir de tabelas, pontos de corte, de valores, limites inferiores e superiores, a gente consegue tomar decisões sobre o que é possível ainda melhorar ou o que deve ser melhorado na tua composição corporal. Se tu é um atleta, por exemplo, muitas vezes existe uma necessidade. Muitas vezes, por questões de saúde, melhora de aspectos de saúde, também existe uma necessidade de melhorar a composição corporal. Às vezes a pessoa tem uma composição corporal já, né, excelente, satisfatória, mas ela tem objetivos que podem ser trabalhados. Exatamente. Só um exemplo que me vem na cabeça agora. Tem muita gente que se baseia só pelo peso, né? Só ali pela balança e tudo mais. E algo que acontece, às vezes, através do peso, pelo IMC tá legal, tá eutrófica, mas quando tu faz a avaliação antropométrica, tu descobre que essa pessoa é uma falsa magra. O peso tá legal, bacana, tá eutrófica, mas tá com um percentual de gordura bem alto e massa, muscularidade, como o termo que você falou, bem baixo. Então tem muita coisa para ser trabalhada num desses exemplos aí que eu dei, né? E a gente só descobre Isso. através da avaliação mesmo. A definição que a gente dá para isso é overfat, né? Excesso de gordura, e que Sim. muitas vezes é explicado por uma massa muscular reduzida, né? A combinação matemática desses fatores resulta no IMC normal, como tu bem falou. Sim. E basicamente, quais tipos de avaliações, seja avaliação antropométrica, seja avaliação física, quantos tipos de avaliações existem? E qual que é a AISA que mais se especializa? Na verdade, a avaliação física é uma área enorme, né, João? A avaliação física envolve avaliação funcional, avaliação postural, avaliação antropométrica também.
A Isaac é focada em padronização de técnicas em medidas antropométricas, apenas isso. Uhum. Tá, entendi. Não, tranquilo. E assim, existe alguma que seja padrão ouro? Porque, por exemplo, existe a bioimpedância, existe o DEXA, existe a antropometria, que são todas as ferramentas para avaliação de composição corporal, né? Tem alguma que seja padrão ouro e a antropometria consegue também chegar próximo desse nível de padrão ouro? Sim. Sabe que é muito complicado falar em padrão ouro, né? Padrão ouro, a gente sempre se pergunta para qual variável. Se a gente está falando em gordura, tem ressonância magnética, tem tomografia computadorizada, métodos sofisticados e caros também, mas numa sequência lógica aí vem o DEXA, que tem sido reconhecido como um padrão ouro. O DEXA, na verdade, ele é padrão ouro para densidade mineral óssea, para conteúdo mineral ósseo, mas ele consegue diferenciar o tecido mole do rígido, que é o osso, e estimar essa gordura corporal que tanto nos interessa. E existem equações de predição que usam dobras cutâneas para estimar a gordura, que são validadas a partir do DEXA. Existem equações que são utilizadas pela bioimpedância para essa mesma finalidade, digamos assim, que são validadas, desenvolvidas a partir do DEXA. Então, muitas vezes a gente assume que este método de referência é um método padrão ouro. Eu prefiro chamar de método de referência, afinal, existem métodos melhores. Sim, com certeza. Outra coisa, eu lembro que beleza, eu fiz o Isaac nível 1, né? E a gente aprendeu o número X de medidas, porém no nível 2 teve um salto muito grande que eu notei em conhecimento teórico também, porque Uhum. é até algo que eu tenho para te questionar, porque sobre o método de 5 compartimentos da Deborah Kerr, que é algo bem é disseminado no nível 2 da Isaac, mas eu acredito que a maioria dos profissionais da saúde não conhecem. E é algo Uhum. extremamente que faz explodir tua cabeça na primeira vez que tu escuta, né? Queria ver se tu conseguia dar uma resumida, ou então explicar mesmo qual a diferença do método de 2 compartimentos, 4 compartimentos e os 5 compartimentos da Deborah Kerr. Tá, basicamente é o seguinte, ó. Primeiro a gente tem que ir lá para o sistema mais tradicional de avaliação, que é a análise bicompartimental de 2 componentes, que é uma análise molecular que estima a gordura. E o resto que sobra, teoricamente, é a massa livre de gordura. Tá? Quando a gente fala nesse método de 2 componentes, ele é proveniente da pesagem hidrostática, que já foi conceituada padrão ouro por muitos anos, e alguns ainda conceituam, obviamente, como padrão ouro, afinal, desenvolveu a maior parte das equações de dobras cutâneas que estimam gordura corporal. Esse método é da década de 40, tá? Então, numa época em que os soldados norte-americanos eram incluídos das Forças Armadas porque tinham massa elevada para a estatura, o Dr. Albert Bank, da Marinha Americana, decidiu, com seus colegas, desenvolver a tal hidrodensitometria, mais popularmente conhecido como pesagem hidrostática, que é um método que consiste em estimar, por pesagem subaquática, a densidade corporal das pessoas e traduzir o que isso significa em porcentagem de gordura, partindo de alguns pressupostos de constância biológica, que são detalhes, informações que a gente tem que acreditar que, sim, elas são daquela maneira exatamente, mas que não necessariamente são verdadeiras. A gente precisa crer que sim para que a matemática do método funcione. E, bom, anos depois, num salto aí de 40 anos, foi conduzido um estudo com os cadáveres de Bruxelas na Bélgica, e aí já não era mais uma análise bicompartimental da composição corporal. Não, eles fracionaram os cadáveres para entender os tecidos, e entender o tecido adiposo, não como gordura, mas como tecido adiposo, com gordura, fração lipídica, água, eletrólitos. Então, quando a gente vai para esse salto de 40 anos depois, a gente já está falando de uma abordagem anatômica da composição corporal, não mais molecular, uma abordagem tecidual. E, a partir desse estudo com dissecação de cadáveres, surgiu esse fracionamento de 5 componentes da Deborah Kerr e do Bill Ross. Só que lá nesse estudo, curiosamente, eles começaram a observar que a densidade corporal dos cadáveres varia muito e que os componentes da massa magra variavam muito também a massa óssea. E se questionaram como pode o Dr. Albert Bank, da Marinha Americana, fixar a densidade de 1,1 para massa livre de gordura, se isso varia
consideravelmente entre os cadáveres, imagina entre as pessoas. Então, nessa época, João, surgiu uma nova visão da composição corporal que começou a questionar os princípios e os pressupostos lá da pesagem hidrostática. Parece que aconteceu uma divisão, assim, ó, escola norte-americana, oriunda da pesagem hidrostática, e uma escola dita mais europeia, digamos assim. Obviamente, muitos pesquisadores já tinham, né, um arsenal de publicações na área da pesagem hidrostática, então é difícil abrir a mente para algo que questiona tanto, tá? E o método da Deborah Kerr, ele é um modelo de análise da composição corporal que fraciona a massa em 5 componentes: adiposo, que não é gordura, mas é semelhante, tecido adiposo como um todo, músculo, ossos, massa residual e pele. A partir de um modelo desenvolvido em cadáveres, é possível estimar essas massas em adultos, crianças, pessoas de mais idade, atletas, sem usar as equações específicas, as chamadas equações de regressão. E por que esse método se adapta num único modelo, num único cálculo matemático para todas essas pessoas? Porque ele utiliza como base uma escala de proporcionalidade, que ajusta todas as variáveis a uma mesma estatura. Na verdade, ele é um modelo matemático de análise da composição corporal. E por que eu considero que ele é um modelo muito inteligente? Não perfeito. Não perfeito. A gente não precisa de modelos perfeitos para trabalhar, mas a gente precisa de modelos inteligentes. Porque eu não estimo apenas o compartimento de adiposidade. Eu estimo os componentes mais importantes da massa magra, a massa muscular e a massa óssea. E eu consigo trabalhar com a proporção que as pessoas têm, ou seja, quantos quilos de músculo elas carregam em cada quilo do seu esqueleto. Quando eu conheço isso e sei que o esqueleto é uma das variáveis que limitam o aumento de massa muscular, eu consigo tomar decisão sobre aumento de massa muscular no corpo das pessoas. Por exemplo, se o João tem 5 quilos de músculo para cada quilo de osso, eu sei que o limite máximo da escala percentílica, o percentil 95, é 5,6, e eu conheço a massa óssea dele, eu sei o quanto ele tem que aumentar de músculo para atingir essa capacidade máxima. Eu multiplico a massa óssea que ele tem por esse índice músculo-ósseo alvo, o resultado disso é a massa muscular alvo, eu diminuo da atual e eu sei, João, tem que ganhar tantos quilos de músculo. Então eu passo a conseguir tomar decisão sobre aumento de massa muscular, que é um tecido ativo, que traz saúde do ponto de vista nutricional, é muito importante e às vezes mais importante do que a adiposidade. As pessoas se preocupam muito com isso aqui. No cenário dos esportes, então, os atletas já têm quantidade satisfatória de gordura. As grandes diferenças estão associadas à muscularidade. Pois é, eu ia falar, ia te perguntar algo relacionado a isso mesmo, porque basicamente isso auxilia muito no esporte, né? Futebol, LPO, qualquer esporte, né, no geral. Porque dependendo se a massa estiver muito alta, muito baixa, talvez não se enquadre em na categoria, digamos, né? De cada Sim, modalidade. Por, exatamente. e existe algum jeito de saber, sei lá, na teoria, algum livro, algum estudo, que diz quanto de músculo para cada quilo de osso tem em cada esporte? Tem, perfeito. Então a gente vai para os estudos que foram publicados em esportistas, perfil antropométrico de atletas vai encontrar jiu-jitsu, tu vai encontrar ginástica, tu vai encontrar futebol, tu vai encontrar diversos esportes. Então tu vai atrás dessa literatura científica e tu vai ter lá o valor de média e desvio padrão do índice músculo-ósseo. Uhum. Ah, perfeito. E assim, por que esse método de cinco compartimentos não é tão difundido assim? Tu sabe me dizer por quê? Eu vejo que pelo menos no Brasil tu tá lutando, né, trabalhando para mudar isso, até porque realmente esse método é incrível e difere muito do método de 2, de 4 compartimentos, principalmente nessa parte do esporte. Mas eu queria saber, tipo, a nível mundial, nos outros países, onde também tem a Isaac, o cenário é um pouco diferente ou ainda é bem parecido com o que está aqui no Brasil? O que acontece? Por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem que os 5 componentes
fracionamento das 5 massas é o método da Isaac. Isso não tem nada a ver. A Isaac não tem um método ou um modelo de análise. A sociedade não cria isso, ela padroniza as técnicas de medição. A questão é que a primeira autora e o orientador do estudo são membros da Isaac, tá? Mas tem membros da Isaac também que desenvolvem equações de regressão a partir de pesagem hidrostática, que já desenvolveram atualmente a partir do DEXA. Então, isso não é algo da sociedade, isso é algo da literatura científica. E acompanhando e entendendo um pouco de como foi o desenvolvimento da antropometria na nossa história, fica fácil especular o porquê disso, porque o modelo da pesagem hidrostática é um modelo americano. Tudo que é um modelo norte-americano se populariza com mais facilidade. É um modelo mais antigo, gerou mais de 100 equações aí de predição para a estimativa da gordura corporal. Então, por anos, anos e anos, e até hoje, a área da composição corporal ela é um pouco resumida à gordura. Existem pouquíssimas equações para avaliação de massa muscular, por exemplo. E existe um único modelo que fraciona a massa em 5 componentes. Teve um momento da nossa história que isso foi possível, porque existia um estudo onde uma quantidade bem satisfatória de cadáveres puderam ser dissecados para fins dessas análises, e surgiram dali dissertações de mestrado, tese de doutorado. Sim, daí foi. Mas a área literatura científica, ela traz muito mais evidências, obviamente, não dá para fugir disso, em relação ao método proveniente da pesagem hidrostática, ou seja, as equações de regressão de Jackson, Pollack, Juhas, Ketch, McCardle, Sinning, Withers, né? A gente pode ficar aqui, enfim, falando no nome de um monte de autores, porque de fato existem várias equações. Então isso meio que tomou conta da área da composição corporal. A partir do momento que a gente começa a se questionar, a ter esse padrão de dúvida, poxa, o João tem um excelente estado de gordura, as mudanças na composição corporal dele precisam girar em torno do aumento de massa muscular para as necessidades do esporte que ele pratica. Afinal, aqueles atletas têm índice músculo-ósseo maior que o dele. Aqueles atletas têm a quantidade de tecido adiposo para cada 1 quilo de massa muscular menor do que aquilo que ele tem. Então, ele precisa, desenvolver, aumentar mais esse componente. Como que eu tomo decisão sobre isso? Ora, estimando a massa muscular, sabendo a contribuição que a massa muscular do João tem para cada quilo de osso. Afinal, se eu tenho uma estante desse tamanho, eu coloco alguns livros, né, João? Se a estante é maior, eu coloco muito mais livros. Entendam as estantes como as larguras ósseas. Quanto mais largos nós somos, maior é a quantidade de massa muscular que nós conseguimos adicionar naquele esqueleto. E para ficar bem claro e o pessoal entender, por exemplo, se o João tem 6 quilos de osso e a proporção de músculo para cada quilo de osso é 5, quanto ele carrega de músculo nesse esqueleto de 6 quilos? 30, porque 30 dividido por 6 é 5. Mas o Gabriel tem 8 quilos de músculo no esqueleto. Quanto que ele carrega de músculo para ter a mesma proporção que o João tem de índice musculo-ósseo, que é 5? 40. Então, o Gabriel e o João numericamente são diferentes em massa óssea, numericamente são diferentes em massa muscular, mas eles estão equiparados na mesma proporção de músculo para o seu esqueleto. Então essa análise, essa interpretação, ela precisa ser muito individual. A massa muscular é muito dependente das nossas larguras ósseas. Então a gente precisa saber o que significa a quantidade de músculo que a gente tem para cada quilo de osso que a gente carrega. Paulo, por que tu está falando em largura óssea, mas tu está falando em quilos de osso? Porque largura é em centímetros. Porque para estimar a massa óssea em quilos, as variáveis preditoras são as larguras, são os nossos diâmetros. Sim, Paulo, para validar esses métodos de avaliação, como que é o processo, como é que ocorre? Para validação, na verdade, tu precisa, assim, se tu vai desenvolver uma equação, o que é ideal, né? O que é ideal? Tu vai selecionar uma amostra de interesse, que pode ser uma amostra mais genérica, que pode ser uma amostra mais específica, como atletas, uma amostra de interesse. Tu vai submeter esses indivíduos ao método de referência. Tu considera que é o padrão ouro, né? Então, tu tens ali o DEXA.
Então, tu submete essa amostra à estimativa da gordura corporal pelo DEXA. Aí, se tu quer desenvolver uma equação para dobras cutâneas, tu vai fazer o seguinte, tu vai medir todas as dobras cutâneas possíveis. Vou aplicar um protocolo Isaac de 8 dobras cutâneas. E aí tu faz testes de correlação de cada dobra cutânea com o resultado obtido pelo método padrão. Tu tens em mão um método alternativo, né, que tu quer explorar para trabalhar em campo, e tu tem nas tuas mãos um método padrão para fazer essas correlações. Na estatística, o que faz correlação entra em cálculo de regressão. Aí existem algumas possibilidades de cálculos que nós podemos desenvolver, às vezes com soma de 2, com soma de 5 dobras, com soma de 6, com soma de 3, e cada cálculo vai ter um erro de predição, e existe um valor satisfatório para esse erro. Só que o ideal é fazer o quê? O ideal é recrutar uma amostra que tenha características físicas muito semelhantes à amostra que foi utilizada para o desenvolvimento da equação. Isso se chama validação cruzada, para a gente interpretar e observar se os resultados se reproduzem numa amostra muito semelhante. Porque, teoricamente, quando tu vai escolher uma equação para o João, tu tem que escolher uma equação onde a amostra do estudo tenha características físicas semelhantes a que ele tem, ou melhor, que ele tenha características físicas semelhantes àquelas da amostra do estudo, para que a gente não erre muito. Mas a gente sempre vai errar. Aí é que está o detalhe. A gente sempre vai estar vendendo para o João porcentagem de gordura dele por um valor um pouco mais alto ou um pouco mais baixo do que realmente vale, porque é uma estimativa. Sim. Isso aí vale também para até mesmo depois, né, sequentemente ali para cálculo de gasto energético, estimativa até mesmo do cálculo da dieta, tudo ali sempre vai ser estimativa, né? Nunca tem como acertar precisamente o gasto energético total de alguém, né? Só se acompanhar o tempo inteiro. Com certeza. Com certeza, mas também não são esses cálculos que as tuas decisões não são totalmente dependentes desses cálculos, mas de uma série de informações que tu também avalia. Essa é só uma informação a mais para que tu possa tomar uma decisão. Perfeito. Mais assertiva, digamos assim, uma decisão mais assertiva. E o quanto é fidedigno ou quanto é a margem de erro em relação a uma equação? Eu entendo que cada uma vai variar, né? Imagino que cada uma deve ser um pouquinho diferente. Mas com o quanto deve ter acredito que uma máxima de diferença em relação à equação preditiva e um padrão de referência. O quanto que é de diferença? Olha, tem algo que é muito sistemático que a gente conhece em relação a DEXA e dobras cutâneas, tá? Em pessoas que têm muita gordura corporal, dobras cutâneas tende a subestimar. Sim. Dá menos do que aquilo que o DEXA mostra que a pessoa tem. E para pessoas que são muito magras, dobras cutâneas dão um pouco mais. Tende a superestimar aquilo que o DEXA mostra. Então, isso acontece nos extremos. É sempre assim, é sistemático. Então, parece que dobras protegem um pouco as pessoas, né? Dá um pouco menos para quem tem mais e um pouco mais para quem tem menos. E isso é muito bom, porque esse tipo de erro sistemático a gente não consegue observar uma comparação entre bioimpedância e DEXA, por exemplo. A bioimpedância é muito mais proveniente de erros aleatórios. Afinal, é totalmente dependente do estado de hidratação. Se a gente for falar de princípios, né, da bioimpedância, de máquinas que realmente carregam esse princípio da corrente elétrica. Se a pessoa tomou mais água ou tomou menos água, se não fez o protocolo exatamente da bioimpedância, pode dar muito erros, né? Muita diferença. A gente começou a conversar, eu estava no estado de hidratação, agora estou tomando um café, daqui já estou em outro completamente diferente. Com certeza, total. E, inclusive, a bioimpedância, qual que é a tua opinião sobre ela, assim? É porque, por exemplo, tem bioimpedâncias de 60 mil reais, 100 mil reais, e tem bioimpedâncias que eu já adquiri uma, inclusive, de 500 reais, 1.000 reais. Você acha que tem a mesma fidedignidade? Tipo, tu usaria uma bioimpedância desse nível? Olha só, claro que se tu for falar das bioimpedâncias mais baratas, elas não são como aquelas mais caras.
Mas eu acredito aí que acima de uns 30 mil não tenha muita novidade ou muita coisa diferente. O fato é que Aham. as bioimpedâncias, elas são carregadas de equações de regressão, tá? E tu vai ver Uhum. lá, tu tem massa como variável preditora, estatura como variável preditora, a tua idade, o gênero, o sexo, o nível de atividade física e o princípio da corrente elétrica é a sexta parte de um resultado. Ou seja, se tu mentir o teu nível de atividade física, o resultado é outro, Sim, uhum. entende? Se Entendo. tu for brincar ali e falar, vou dizer que o sexo é feminino, não é masculino, o resultado é outro. Quando a gente está falando de equações que usam dobras cutâneas, o resultado é muito dependente daquilo que a gente mede. E Uhum. diminuir dobras cutâneas diminui a porcentagem. Se aumenta as dobras cutâneas, aumenta a porcentagem, à exceção de algumas poucas equações que dependem de outras variáveis preditoras. Quando usa como variável preditora somente as dobras cutâneas, é assim que acontece. Então as Uhum. pessoas, essa história de usar dobras cutâneas, tem a equação de Jackson e Pollock, no estudo para mulheres de 1980, eles desenvolveram 18 equações. Tá? Qual que eu vou usar? E aí tem as equações de Ed Petrosky, tem de Guedes, tem as de Uhum. Mike Urras, tem a famosa Faulkner, que é uma equação não publicada de Urras, tem as equações para atletas de Withers. Qual equação que eu vou usar? É muita equação, cansei dessa história, vou comprar uma bioimpedância. E Uhum. funciona com equações também. A diferença é que aquilo que a gente não vê, a gente não teme, né? Sim, E os aham. fabricantes não informam as equações. Raríssimas as máquinas onde Verdade. informam as equações. Então, isso vem a ser um problema que o profissional pode estar usando, ele que questiona tanto a especificidade das equações, pode estar usando numa máquina bem cara uma equação que não é adequada para aquele sujeito que ele está avaliando. Sim, Faz perfeito. sentido. Um dos pontos positivos da bioimpedância que eu vejo é o tempo, né? Porque daí não precisa de habilidade Sim, técnica Sim, sim. e ali 2 segundos já tá pronto. com Inclusive, É, certeza. faz alguns anos eu estava acompanhando uma nutricionista no consultório, meio que um estágio, e aí ela fez uma bioimpedância no paciente, era retorno, e tinha mudado a densidade mineral óssea do paciente, tipo, algo bem significativo até, sabe? Foi algo estranho, a princípio não era para mudar, tipo, em 30 dias, absurdamente. Então inclusive esse é um dos erros que pode dar, né? pois é. Eu particularmente comprei a bioimpedância e, cara, eu fiz um teste antes de começar a usar ela com os meus alunos, que foi com a Letícia, né, minha mulher. E, cara, tava treinando ela na época ali, avaliei ela ali uns 3 meses seguidos e achei horrível, sinceramente, a bioimpedância que eu tenho, particularmente. E não voltei a usar mais. Comprei o adipômetro, fui fazer a avaliação na mão mesmo e achei muito mais próximo do que seria o real. E olha que eu tentei fazer os protocolos bem à risca, principalmente cuidar com o período de menstruação, porque eu sei que varia muito hormônio, varia muito líquido no corpo da mulher e tal, mas no fim eu acabei abandonando e meio que desacreditando um pouco das bioimpedâncias mais baratas e confiando mais no adipômetro, inclusive. Sim, Faz menos, faz menos de um ano que foi publicado um estudo, que é uma revisão narrativa, que o título é o seguinte: Comeback Skin Folds, All is Forgiven. Volte às dobras cutâneas, tudo está perdoado. É uma revisão que discute a comparação dos métodos, ou seja, tu tens à disposição um DEXA, tá? E tu precisa avaliar conteúdo mineral ósseo. Poxa, é interessante, ele é padrão para isso, mas se tu quer avaliar com mais exatidão a massa magra, que não é a massa muscular, é a massa magra, e o compartimento de gordura, principalmente por segmentos, o DEXA, ele faz isso, mas tu consegue controlar alimentação e hidratação, porque o DEXA é afetado também pela hidratação, então tu tem que ter algumas horas Legal. em jejum ali também. Se tu não consegue ter esse controle, qual é o melhor método para aplicação no campo esportivo? Dobras cutâneas. Então, categoricamente ou metodologicamente, esse método aqui está acima dos outros. E tu vê um método tão simples. Só que daí vem a seguinte pergunta: você tem uma acreditação internacional em padronização de técnicas Isaac? Se sim, use esse método. Se não, use bioimpedância, ultrassom ou outros métodos que podem ser interessantes se você não tem a habilitação, digamos assim, a habilidade técnica em precisão para usar
esse recurso aqui, porque isso aqui é totalmente dependente de habilidade técnica. Olha só, esse daqui é um ditos melhores plicômetros, é um Harpenden, mas não adianta ter o melhor plicômetro, porque ele não vai medir por mim. Uhum. Eu preciso ter habilidade técnica. E é isso que faz dessa área tão fascinante, porque é algo que nos torna especialistas. Nós temos uma especialidade. É algo que, se vocês não fazem, quem vai fazer? Há alguém que passou pelas mesmas sessões de treinamento, fez um exame prático, uma tarefa pós-curso, que teve lá a autoridade máxima na área, que é a Sociedade Isaac, assinando embaixo do certificado de acreditação. Sim. Então, isso passa a ser muito, muito importante, e a gente consegue, através disso, buscar uma aproximação maior do paciente. Tudo bem, não é um método rápido como é a bioimpedância, né? Mas a gente consegue, num tempo moderado, não num tempo tão longo, num tempo moderado, de aplicação moderada, atenuar muito as possibilidades de erros aleatórios que a bioimpedância tem. Sim, uma Com avaliação, certeza. digamos, básica para nutrição, assim, para conseguir os dados que eu preciso, ali 15 minutinhos dá para fazer tranquilamente. Né? Não despende muito tempo, dependendo, às vezes até menos tempo. Digamos que já é um retorno ali, não precisa tirar, aferir os diâmetros ósseos novamente, né? Já tá legal ali. Então, 15 minutinhos é bacana. E uma coisa que eu queria te complementar, que justamente ter ou não ter a padronização é justamente pela margem de erro, né? Muita gente fala assim, eu não preciso... eu já sou bem experiente, já faço avaliação há 10 anos, 15 anos, mas nem marca as pessoas, né? Tipo, não tem uma padronização na questão de aferir Sim. o que a gente chama de landmark, né, Paulo? Aí é que tá. Quem diz isso, aí essa pessoa se diz ser experiente, quando na verdade ela não sabe ainda que só é experiente quem faz as marcações. Essa que é a grande verdade. Então a gente precisa marcar os pontos anatômicos previamente às medições, porque a gente vai ter que remedir as pessoas em avaliações subsequentes nos mesmos locais. E a espessura do tecido adiposo ela varia consideravelmente a curtíssimas distâncias anatômicas. 1 centímetro é o suficiente para afetar um resultado. O que acontece? O profissional não marca, quando vai fazer a comparação, ao longo do tempo pode estar mostrando resultados que não são reais ou que são parcialmente explicados pela falha técnica, pela falta das marcações. Eu costumo dizer que assim como a gente dirige respeitando os sinais de trânsito, ora, a gente tem que respeitar os sinais antropométricos também. A gente tem um guia, que é uma padronização. Se a gente segue sempre esse guia, a gente vai fazer um bom trabalho. Não, perfeito. Eu lembro de um estudo, acho que não foi tu que me mostrou, acho que quem me mostrou foi o Fábio quando eu fiz o Level 1. E aí era um estudo que mostrava o tríceps, a imagem era o tríceps de uma pessoa e 9 pontos. Era 1 centímetro de distância entre cada ponto, a partir do ponto central, né? Formando 9 pontos ao total. E deu erro significativo, daí eles usaram um ponto central como referência, se não me engano, e deu erro significativo sendo 1 centímetro para o lado, na diagonal, para a esquerda, para cima, para baixo. Apenas 1 centímetro de distância já deu uma margem de erro significativa. Exatamente isso. Anteriormente a esse estudo, a gente sabia que 2 centímetros, 1,5 afetava, né? Mas esse estudo mostra que 1 centímetro é muito pouco. E aí afeta todas as dobras, com maior magnitude em algumas, com menor magnitude em outras. Aí a depender também se tu está medindo mais lateralmente ou medialmente, mais para cima ou mais para baixo, mas resumidamente afeta. Exato. Daí se tu não tem os pontos de referência para sempre fazer a prega ali, a dobra, no mesmo local, com certeza toda avaliação que tu fizer vai ter uma margem de erro gritante, né? Com certeza. E tudo que o profissional quer é ter segurança naquilo que tu está fazendo, né? Que ruim é tu fazer medidas e ficar preocupado, será que os resultados que eu vou comparar com a próxima avaliação, será que isso vai ser de fato confiável? E quando tu mede bem, tu sabe que vai ser confiável, porque tu controla a situação. O que é controlar a situação? É fazer bem feito aquilo que tem que ser feito, marcação dos pontos, medição com todo o critério, com todo o rigor que tu aprendeu durante sessões de treinamento, num curso. Ora, certificação Isaac é uma imersão que a gente faz, cara, é uma imersão,
O crescimento que a gente vê no aluno que chega no primeiro dia e como ele sai depois de um exame prático é uma transformação incrível. Ele sai com tudo pronto, ele sai com a habilidade nas mãos, com ferramentas, com os equipamentos, com todo o conhecimento para aplicar um trabalho de excelência. Sim, é, exato. Uhum. Tanto na ferramenta quanto na leitura ali, né? De saber interpretar a composição corporal com mais facilidade. E isso, com certeza, no caso eu que sou nutricionista, reflete na minha conduta, né? Com Com certeza. certeza. Porque aí Ó, é uma outra parte importante, né? Tem a parte técnica de medição e depois tem a parte de interpretação e saber realmente trabalhar com os números. Paulo, falando em equipamento, tem muita diferença em relação a um adipômetro digital, o científico, o mais simples que tem. Tem algum que você indica mais na hora do profissional fazer a avaliação? Basicamente assim, ó. Idealmente, o plicômetro ele tem que funcionar com esse sistema de mola dupla, tá? Uma em cada lado das Uhum, hastes. Essa é uma configuração mecânica ideal. Esse aqui é um plicômetro padrão. E existem as diretrizes para configuração de plicômetros, tá? E nem todos os fabricantes seguem, infelizmente, essas diretrizes. Mas essa mola aqui, ela tem que estar numa diagonal para compensar a lei de elasticidade da mola, a lei de Hooke. Se tu põe uma mola na tua frente, começa a puxar ela reta aqui, ó, a pressão vai variando muito, consideravelmente. Uma hora tu vai romper essa mola. Então, essa angulação está estrategicamente posicionada para que não tenha uma variação tão expressiva ao longo do trabalho dessas hastes. Quando a gente olha para um plicômetro como esse aqui, que é um clássico na literatura, que desenvolveu a maior parte das equações norte-americanas, ele não tem essa mesma configuração mecânica. Tá? Ele é um uhum, plicômetro que desenvolveu ciência, mas é um plicômetro que, se tu tem, eu digo, usa, e usa com as equações, preferencialmente, que foram desenvolvidas com ele. Mas se tu quer comprar um entendi. plicômetro, compra um que tenha esse padrão de configuração. Pode ser digital? Claro que pode ser digital. Se tiver esse chassi, essa mecânica, não importa ser digital, vai te facilitar a leitura ser digital, porque tu não precisa ler em dois ponteiros, como é o caso desse analógico. Só que o plicômetro pode ser de plástico também. Ele pode ser simples se ele tem essa configuração. Se é um plicômetro de plástico simples e que não permite ser calibrado de tempo em tempo, porque não tem esse pino pivô, não permite ser desmontado, o que tu vai fazer? A cada ano tu troca ele, compra um novo. Entendi. E Uhum. aí tu sabe que teu plicômetro está sempre num estado ideal de calibração. Para medir a maioria das pessoas, quando a gente tem uma resolução de leitura a cada milímetro, é o suficiente. A gente não precisa ter esse plicômetro que lê a cada 0,2 milímetros ou 0,1 milímetros, a não ser que a gente esteja trabalhando com esportistas que têm realmente um mínimo grau de adiposidade. Aí passa a fazer uma certa diferença. Eu Ah, diria que eu recomendaria o digital, principalmente para quem trabalha em consultório, que é extremamente rápido. Tu dá um mais prático, clique, né? Uhum, extremamente Uhum. prático. Mas, de uhum. qualquer jeito, todos ali, como o Paulo falou, funcionam, né? O problema é a leitura mesmo. Funciona. Tem que ter uma atenção bem grande, porque pode estar 5,5 e tu lê 6,5, 4,5, digamos, né? Daí tem que ter uma atenção maior na hora da leitura, né? É. Mas fora isso, Então, assim, ó, o plicômetro simples, se tiver essa configuração, ele faz o serviço, desde que tu tenha habilidade técnica para isso. Agora, se tu quer ter um plicômetro como esse, mais sofisticado, aí é a tua preferência. Tu escolhe como que tu quer trabalhar, não que seja uma necessidade. Agora, eu fico com muito medo das pessoas que não sabem medir, e aí elas compram um plicômetro como esse aqui. Porque eu fico pensando, elas não sabem medir, e talvez elas não saibam nem fazer tão bem a leitura. Quando uhum. combina essas duas coisas, fica um desastre. Então eu digo, primeiro tu aprende a medir. Depois, se tu quiser um plicômetro como esse, é só treinar a leitura antes de medir os teus pacientes, e depois tu vai ficar bem habilidoso na leitura desse padrão de plicômetro também. É, exato, não adianta tu ter o melhor, como tu falou, né? Não adianta ter o melhor plicômetro e o avaliador não ser bom. Pode ser o melhor avaliador de plástico que já vai servir, né? Mas o melhor plicômetro com um avaliador ruim, que nem faz as Porque marcações lá, não adianta de nada. o método, ele é avaliador dependente. Essa é a grande questão. Uhum, com Uhum. certeza. Paulo, tem uma dúvida que é em relação ao somatotipo, porque eu vejo que muita gente
somatotipo reflete muito na composição corporal, né? Nas características lá de ectomorfia, mesomorfia e endomorfia. Mas eu vejo muita gente relacionando isso com genética. Tem necessariamente a ver com genética, a questão do somatotipo ou não? Assim, ó, o somatotipo, quando ele foi desenvolvido como uma ferramenta de, de forma corporal, físico corporal, e que isso era atribuído a algo genotípico, que não sofria variação da alimentação, do crescimento, do envelhecimento, mas o somatotipo ele é fenótipo, ele sofreu atualizações ao longo dos anos, mas ele tem carga genotípica, sim. Ele tem carga genotípica, sim. Porque quando a gente fala do componente de endomorfia, esse componente, ele varia bastante. Porque as dobras cutâneas são extremamente plásticas, né? Elas aumentam de tamanho, elas diminuem de tamanho. Agora, quando a gente vai para o componente de mesomorfia, que expressa a robustez músculo-esquelética, a gente tem componentes plásticos ali no cálculo, que são perímetros corrigidos por suas dobras cutâneas, ou seja, perímetros e dobras cutâneas variam numa intervenção nutricional, de exercício, na verdade, ao longo do envelhecimento também, mas tem os diâmetros, e os diâmetros não variam, são genotípicos. Então, quando eu falo para vocês que estrutura óssea é um dos fatores limitantes no aumento de massa muscular, é isso que eu também quero dizer. O componente de mesomorfia, ele não muda, ele não varia tanto quanto é possível variar o componente de endomorfia no nosso corpo. Uhum. E depois, quando a gente vai para o componente de linearidade, que é o ectomorfismo, as variáveis ali são massa e estatura. Massa é extremamente plástico, varia. Pode aumentar a tua massa corporal, diminuir, mas a tua estatura, não. Então, tem uma carga genotípica também. Uhum. Então, o indivíduo que é muito alto, se ele assumir um corpo mais musculoso, ele vai perdendo aquela linearidade, não é verdade? Mas o quão musculoso ele pode ficar? Existe um teto para isso, existe um limite máximo. Então, aquela linearidade nunca vai ser baixa, afinal, ele tem uma estatura grande. Na verdade, ele tem um limite para aumento de massa muscular, um limite também para modificar a forma dele em relação a ganho de tecido adiposo também. A estatura dele se preserva. Então, existem umas travas genotípicas, tá? Mas o componente de endomorfia, ele é extremamente plástico, de mesomorfia, não digo extremamente, mas é modificável, e o de ectomorfia também é modificável, principalmente quando há mudanças na endomorfia e na mesomorfia. Mas ninguém é endomorfo, ninguém é mesomorfo, ninguém é ectomorfo. Nós somos a contribuição desses três aspectos, é a contribuição deles que traz força para o somatotipo e que define a nossa forma física de verdade. Uhum, tranquilo. Então, dependendo do meu estágio atual, eu posso ser mais endomórfico, mas claro que eu continuo ainda sendo um pouco meso, um pouco ecto. E dependendo de como for o decorrer da minha caminhada, eu posso começar a alterar, ser mais mesomórfico do que endo, tipo isso? Algo nesse sentido? Olha só, eu acho que tu é um mesomorfo endomórfico. Depois tu olha na avaliação e lá e diz se eu acertei ou não. Agora, no último curso que teve aqui, eu acertei, inclusive o número da mesomorfia e da endomorfia de um aluno aqui. Depois a gente jogou na planilha, mas foi muito sem querer, né? Foi muito sem querer. Mas olha só, eu acho que tu é um mesomorfo endomórfico. O que acontece? Por quê? Porque o aspecto de mesomorfia, de muscularidade, predomina no corpo dele. Eu consigo observar isso. Já vi o João, fez um curso aqui comigo, tá? Mas o aspecto de endomorfia, ele predomina sobre a tua linearidade. Ok? Então, o aspecto que predomina, ele vem como um substantivo nessa classificação verbal. E o complemento sobre o terceiro. Por isso que eu digo, acho que tu é um mesomorfo endomórfico. Tá. Então, quando a gente faz a leitura do somatotipo, são 3 números. O primeiro é o componente de endomorfia, o segundo é o componente de mesomorfia e o terceiro de ectomorfia. Cara, eu fui tomar um café esses dias numa cafeteria e me deram uma senha. A senha era 931. O que isso quer dizer?
Pô, pedi para trocar a senha, 9 de endomorfia, cara. 3 de mesomorfia e 1 de ectomorfia. Tá Então, quando a doido? gente começa a se aprofundar nessa área da composição corporal, em antropometria, começa a gostar, se apaixonar, a gente começa a ver coisas relacionadas na vida real, né? Esses dias eu fui também abastecer no posto o carro e a placa de uma moto que estava estacionada, eu olhei pela janela, era BMI, Body Mass Index, índice de massa Índice corporal. Eu logo IMC, pensei, né? poxa, Ué. é a motocicleta do Adolf Quetelet, né? Pode crer. Oh, então, tu falou agora uma coisa que me despertou até uma curiosidade. Tu começa a ver antropometria em tudo, né? E existe, pelo menos, eu lembro de ter visto alguma coisa em história ou em algum documentário em relação à proporção áurea. Você conhece, né? Uhum. Então, tem alguma coisa a ver, assim, até existe o homem vitruviano também, que é o homem de medidas iguais, medidas perfeitas, não lembro se é bem isso. Tem alguma coisa a ver, assim, o homem vitruviano, essa proporção áurea com a antropometria aplicável aqui que a gente faz no dia a É, dia? o homem vitruviano é matematicamente perfeito, né? Nenhum de nós é como o homem vitruviano. Na verdade, quando começou a surgir o interesse dos matemáticos, dos artistas em relação à proporcionalidade humana, eles desenhavam, né? Eles pintavam. Então, eles tinham que entender o corpo humano e surgiu a necessidade de classificar um corpo humano ideal, né? Se a gente voltar 400 anos antes de Cristo, o artista Policletos, né? Ele esculpiu Doríforos, que tinha a estatura igual a 8 vezes o tamanho da sua cabeça. Era considerado um homem bem formado para a época, né? Uhum. Mas daí tu começa a se questionar, poxa, mas será que isso realmente tem uma relação? Mas foi o início do interesse em estudar a proporcionalidade humana. A gente começa de alguma forma, não é verdade? Então, o homem vitruviano também foi uma ideia de homem matematicamente perfeito, e tem muito estudo em relação ao homem vitruviano, que é da época do Renascimento, que foi desenhado à mão por Leonardo da Vinci. O fato é que se nós fôssemos como o homem vitruviano, nenhum de nós praticaria esporte em alta performance. É mesmo? Por quê? Porque, Porque... porque os caras que saltam no atletismo, eles têm maior segmento de perna do que coxa. Os Aham. montanhistas têm maior segmento de coxa do que perna. E o homem Sim. vitruviano, ele tem de igual para igual, ele é matematicamente perfeito. Aham. Entendi. Ele Nós não, é de... nós não temos muito mais de 4 partes iguais do nosso corpo, ou algo em torno desse número. Nós somos muito diferentes. Se a gente fizer o protocolo Isaac, em todos nós aqui que estão assistindo esse vídeo, a gente vai gerar um valor de tendência central para cada variável, que é uma média. Mas vai existir em torno dessa média uma variabilidade, que a gente chama de desvio padrão. E é uma variabilidade muito expressiva. Em que tipo de população essa variabilidade não é tão expressiva? Os atletas, porque o esporte seleciona os atletas que tenham as características biomecânicas que possam otimizar as demandas, né, naquele esporte ali. O homem conhece as leis da física, né, João? Então a gente conhece as leis da física que regem os esportes, por exemplo. A gente sabe que se um cara vai saltar no atletismo, ele está desafiando a ação da gravidade, que a aceleração Uhum. corporal é importante. E a aceleração, pela segunda lei de Newton, é a razão entre a força que ele produz e a massa que ele carrega. Então, quanto mais força ele tem, mais aceleração ele gera. Mas quanto maior é a massa, prejudica a aceleração. Então, a gente sabe que ele tem que ser leve, tem que ter muita força, mas tem que ser leve, tem que ter baixa adiposidade, muscularidade não pode ser tão expressiva, tem que ter um esqueleto leve também, porque tem que desafiar a ação da gravidade saltando, né? Levando um corpo de um lugar a outro. Então, mais uma vez, não adianta esse atleta ter um excelente percentual de gordura se ele não tiver o esqueleto compatível com o esporte. Sim. Ele até pode praticar o esporte, mas daí a nível competitivo, de elite, assim, pode ser que não chegue lá, né? Isso aí pode acontecer. Claro, a gente pode praticar o esporte que a gente quer, né? Sim. Mas a nível de alta performance, realmente o ambiente, o esporte mesmo, é que vai selecionar os melhores.
Ô Paulo, geralmente a gente começa perguntando bastante da história da pessoa no podcast, mas dessa vez a gente já começou com bastante conteúdo, então fica essa curiosidade para mim. Como é que tu começou com a antropometria mesmo? Vamos voltar lá no passado, porque, cara, é incomum ver alguém assim tão apaixonado. Eu acho que a única pessoa que eu vi que dá para dizer que é tão apaixonado quanto tu é a Lígia, que agora ela tá trabalhando comigo na Academia Wave, né? Ela como avaliadora lá da academia. E ela fez o Isaac Level 2 comigo aí em Porto Alegre. Ah, E Lígia, a sim. Lígia, lembra Uhum. dela? Então, Lembro, claro. eu acho que eu vejo tipo, o mesmo brilho no olho que eu vejo quando tu fala, eu vejo com ela também. Então, como é que foi esse teu caminho para ser um avaliador de antropometrista, né? Cara, primeiro, eu não conhecia antropometria na faculdade. Eu conheci muito antes disso. É mesmo? Eu conheci a antropometria quando eu nasci. Quando eu nasci, uma pediatra me pegou nos braços, me levou para uma balança, mediu meu perímetro cefálico, meu comprimento em decúbito dorsal, e aí eu me apaixonei pela área. Tô brincando, mas assim, ó, todos nós, quando nascemos, já temos esse primeiro contato com a Uhum. antropometria, querendo ou não, tanto é que se tu tem peso baixo ao nascer, tu vai ter que ficar numa CTI ali, tendo cuidados nutricionais especiais, né? Mas, enfim, então a gente começa a vivenciar e aprender a aplicação dessas técnicas na faculdade, na universidade. Só que o que que acontece? O que que acontecia naquela época, que acontece muito hoje, porque as dos meus alunos, é que eles realmente não aprendem, eles mais confusos saem de uma disciplina do que entendendo a real aplicação ou como isso deve ser feito em relação ao campo prático, ao atendimento clínico. Porque tem várias equações, tem várias formas de medir, tem alguns modelos de equipamento. Então, se o professor não é, por mais apaixonado que ele seja, ele não é um grande expert dessa área, se a disciplina caiu de paraquedas para ele ministrar, ele com certeza vai deixar os alunos com muitas dúvidas. A diferença é que hoje os próprios professores estão fazendo a certificação Isaac, estão dando show de aula nas universidades. Porque Uhum. essa acreditação Isaac, ela surge no Brasil em meados ali dos anos 2000, né? Antes disso, a gente não conhecia muito. Acontecia na Austrália, em outros países, mas a gente não conhecia muito. Mas eu sempre gostei da parte de avaliação, sempre me envolvi ali em grupos de estudo e tudo mais. E eu tinha muitas dúvidas, obviamente, muitas dúvidas. Então eu fazia as minhas planilhas, né, botava os cálculos, questionava várias questões que ninguém sabia me responder, que os livros não sabiam responder, que os artigos não sabiam responder, porque se tu for ver hoje em livros, tem como que se faz isso, como que se calcula isso. A parte de interpretação, de raciocínio, tu não encontra. Aí tu precisa que alguém trabalhe melhor com isso contigo do ponto de vista matemático, por exemplo. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu estava no mestrado, eu lembro, de fazer a certificação Isaac nível 1, o João Ricardo Turramagni, que é o diretor da Sescorf, trouxe o Francis Howey para o Brasil. E a gente não conhecia quem é o Francis Howey, vem da Argentina, então foi a oportunidade de conhecer ele e de fazer o nível 1 aqui no Brasil. Eu me apaixonei pelo curso, porque eu conheci um cara que sabia falar de antropometria da maneira certa, da maneira que eu esperava, que sabia responder os questionamentos, então gostei demais e não pensei duas vezes. A gente trouxe ele para ministrar o nível 2. E aí, numa sequência lógica e rápida, eu acabei indo, já tinha um mestrado para a Argentina, para fazer o nível 3 lá com ele. Então, eu fiz o nível 3 em 2010, e em 2012 eu comecei a ministrar os cursos aqui no Brasil. Então, eu fiquei 2 anos produzindo os cursos, lendo os artigos, porque, embora eu já conhecesse, estudasse bastante essa área, afinal, o meu mestrado e doutorado foram sobre termorregulação, mas os efeitos da adiposidade nas respostas de termorregulação durante o exercício no calor. Então, eu já estudava muito composição corporal e antes eu já aplicava muito, já avaliava. Eu comecei a me aprofundar, né, para desenvolver as planilhas, para pensar em cada detalhe de cada aula, no nível 1, no nível 2, fiz fotos, né? Porque é muito bom a gente usar os nossos materiais, né? A gente pode usar materiais de colegas. Quando tu faz uma planilha, se alguém diz, Paulo, a idade não está calculando,
Aí tu diz, que tu não digitou a data da avaliação. Não precisa nem olhar o computador. Paula, massa muscular não está calculando. Tu não digitou o fator relacionado à etnia. A equação de Lie é para ele, tem que digitar o fator relacionado a caucasianos. Isso aí então, aconteceu comigo no teu curso. Eu perguntei alguma coisa, não tá dando. Tu falou exatamente o que precisava sem nem ter olhado no meu computador. Então eu tinha duas opções, eu podia em 2010 sair ministrando o curso, mas eu podia fazer do jeito que eu sempre quis também, que é preparar os meus materiais do início ao fim, produzir, e aí com certeza oferecer também, logo na sequência, um nível 2 para quem tinha feito nível 1, porque é muito injusto, né? Tu vai lá, ministra nível 1 por todo o Brasil, as pessoas querem fazer nível 2, tu não ministra nível 2, e aí? Então, acho que é uma responsabilidade que a gente tem, já que essa formação ela é continuada, em proporcionar que ela continue para as pessoas que a gente está interagindo, formando, que estão nos dando um voto de confiança, né? Que são os alunos. Então, desde aí, João, eu me apaixonei por ministrar curso. Só que, em 2012, eu achava que eu ia ministrar um curso só. Eu vou ministrar um curso, aí lá de vez em quando eu ministro aí por aí vai, né? E nessa época teve muita procura aqui em Porto Alegre, muita gente de fora, lotou a turma, e a minha orientadora na época, ela disse, por que tu não abre uma outra turma? E eu abri uma outra turma, que lotou também. Eu acho que depois ela se arrependeu de ter falado isso, porque eu comecei a viajar pelo Brasil, mas sempre cumprindo as minhas obrigações com o doutorado na época, tá? Então, aí eu comecei a ir para vários estados do Brasil e comecei a repensar o que era o meu sonho na época, que era prestar concurso para professor a nível de doutorado. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu lembro que eu terminei o doutorado, alguns dias depois eu estava indo para o México, eu fui convidado para ser speaker no Congresso Mundial da Isaac e ministrei um curso lá também. Então eu estava nessa onda de viajar, ministrar curso, e aí, logo numa sequência, abriu uma vaga para concurso, que era a vaga, inclusive, da minha orientadora, que se aposentou. E eu fiquei, poxa, tem que fazer o concurso, porque quando tu faz doutorado, isso, quem já fez, provavelmente vai concordar comigo, tu fica com aquela voz assim, tu tem que prestar concurso, porque o doutorado é para concurso. Como que tu tem doutorado e tu não vai fazer o concurso? E aí eu tinha essa incomodação também. E aí o meu medo era fazer o concurso e passar. Porque daí já viu alguém tem medo de passar, né? Escrever num concurso está com medo de passar, isso é totalmente contra-intuitivo, né? Não é lógico isso. Mas era o meu medo porque eu teria que ter dedicação exclusiva, cara. E aí eu teria que deixar tudo isso que eu construí, organizei, planejei, poxa, que estava fazendo meu coração cantar, digamos assim, eu teria que deixar na mesa para me dedicar a algo que eu teria que ter exclusividade. Eu pouco poderia estar ministrando curso por aí. Aí na época eu conversei com alguns amigos, com alguns professores, inclusive da própria instituição, e disseram, não, Paulo, eu nem pensei que tu fosse fazer esse concurso, que tu quisesse fazer esse concurso. Bom, eu não me inscrevi no concurso. Eu quase me inscrevi, mas aí foi a decisão que eu tomei, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Então, com dedicação exclusiva, eu não conseguiria estar exercendo esse trabalho que eu faço hoje, sem limites e sem qualquer barreira, sem qualquer fronteira, né? Pô, perfeito, cara. Eu acho que era isso aí que eu precisava saber. Não, tranquilo, tu queimou a ponte aí, queimou uma ponte e seguiu o teu caminho, né, cara? Pô, perfeito. É isso aí, como dizem os caras do marketing aí, ó, joga o chapéu no outro lado do muro e aí vai buscar, né? Então foi isso que eu fiz. Então criei uma empresa que hoje é a MedSize, sou fundador da MedSize. Hoje eu tenho uma sala aqui em Porto Alegre, que já conheceu, que é a minha base, né? Costumo dizer que é a minha caverna, que eu me escondo, aqui eu venho trabalhar, venho estudar. É o quintal da minha casa também, porque eu moro muito perto aqui. Então eu comecei a pontuar o quanto eu gastava com hotéis em Porto Alegre, né? Afinal, eu ministrava muitos cursos em Porto Alegre, cheguei à conclusão, poxa, eu posso ter uma sala confortável, temática para receber os alunos, né? Não preciso tá pagando hotel, eu posso ter uma sala.
e eu posso tirar todo o meu trabalho de dentro de casa, trazer meus livros, tudo para cá, e o que um aluno precisa em relação à literatura científica, eu tenho aqui para mostrar. Todos os materiais, tem tudo. Então virou um espaço realmente temático. Não, E os super. cursos você ministra no Brasil todo ainda? No Brasil todo não, né? Mas eu já fui para metade do Brasil, em termos de estados, assim, para 13 estados. Então os cursos acontecem no sul. Então no sul ali, ó, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, todo o Sudeste também, já fui para todo o Sudeste. Faltam alguns estados ali do Nordeste que não tive muita procura, mas a maioria do Nordeste também. Só não levei ainda a certificação ISAC para o Norte. Para o centro do país, sim, para Brasília, mas para alguns outros locais, Legal. não. E qual que é a Né? frequência que ocorre os cursos? Tem uma frequência exata ou não? É conforme a demanda? Quase todo final de semana acontece em algum lugar. Quase todo final de Bastante. semana eu estou em algum lugar, com exceção de alguns finais de semana em que eu me dou o privilégio de não trabalhar. Eu já me programo, ó, aqui eu não vou trabalhar, aqui também. Aqui tem dia, sei lá, dos pais, dia das mães, aniversário. Então eu me programo, né? Até para descansar um pouco às vezes, mas todos os meses tem curso em algum lugar, isso é fato. E quem quiser fazer um curso contigo, como é que faz? Como é que te procura? Como é que faz a inscrição? Procura pelo Instagram ou entra no site da medsizeonline.com.br. Quer tirar alguma dúvida? Me procura. Estou ali, manda um direct ali, estou respondendo. A gente está sempre no celular aqui, onde a gente vai, então é muito fácil, né? Às vezes é mais rápido do que responder por e-mail, acessar o e-mail e responder. Total, com certeza. Então, E qual é o só teu me Insta? procurar. Qual é o teu O Instagram? Insta é o @medsize.paulocel. O céu que é meio complicado, não é céu de céu, é S-E-H-L. Perfeito. S-E-H-L. Tranquilo. Bota Medsize e vai me achar. Bota Paulo Cel, vai me achar também. Paulo, acho que o recado foi dado, cara. Muito obrigado, foi Show, demais. Acho que a gente conseguiu dissecar bem, Valeu, passar obrigado, um conteúdo bom. Obrigadão, ficamos até mais, né? Valeu. Valeu, brigadão. Tudo de bom. Fechou. Valeu.